Convido Ronaldo Vasconcelos Novaes, presidente da ONG Ponto Terra. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero começar dizendo um adágio popular que nada é tão ruim que não possa piorar. Como membro do Copan, da URC, sempre fiz críticas representando a sociedade civil ao governo passado, mas vem um novo governo e consegue ser pior do que o governo passado. Eu quero dizer, e vou dar dados, números, rapidamente, preciso agradecer por uma questão de civilidade, o deputado Ulisses Gomes, que nos convidou para falar nessa audiência pública. Primeira coisa que eu tenho que questionar, eu quero lembrar, algumas pessoas talvez não saibam, eu fui parlamentar 30 anos, e essa questão de regime de urgência é quando tem um cataclisma, quando tem as águas enxurradas e ocupando todas as cidades, quando o povo está passando necessidades diversas e as casas estão desabrigadas, as pessoas desalojadas. O clima está ruim, temos crise hídrica, sim, deputado João Magalhães, tem uma dificuldade aí, os incêndios florestais, mas não tem nenhuma razão para se colocar regime de urgência num projeto que vem para a Casa Legislativa, como alguns deputados falaram aqui com propriedade, Casa do Povo, e uma casa que tem deputados excepcionais, competentes, como os que estão aqui conosco até agora, Marília Campos, João Magalhães, o deputado Sávio Souza Cruz, eu repito, o deputado Sávio Souza Cruz, o deputado Rogério Correia, o professor Neivaldo, a quem eu não conheço, mas respeito, o Bosco, também que eu não conheço direito, mas que eu respeito. Nós temos que ter confiança nessa casa, eu tenho certeza que vão fazer as palavras que hoje não ouvidos moucos. Nós estamos falando aqui, foi colocado, com não sei quantas experiências de ONGs, prezado Sávio Souza Cruz, você que conhece a questão ambiental, que tem competência técnica, que hoje responde pela secretaria, entidades que têm 20, 30 anos de existência, e aqui agora eu queria fazer homenagem para Hugo Eires Furquim Werneck, que deve estar remontando no seu túmulo a hora que vê uma questão da questão ambiental, em vez de avançar, retroceder em Minas Gerais. É preciso lembrar que não tem necessidade de regime de urgência. Isso mostra que o governo, em nenhum momento, vou falar das pessoas que estão aqui, em nenhum momento, vou falar sempre do governo central, do núcleo duro do governo central, que eu conheço cada um, pessoalmente, e sei o que pensa. O núcleo duro do governo central mostra, prezado deputado Cássio, que teve que sair, deputada Marília, que não confia nos senhores, não confia nas senhoras, mandou um projeto onde o governo tem uma base ampla de 50 e tantos deputados, por que não votar, se for votado, no regime normal? Para que regime de urgência? Já começa errado o projeto, isso não é coisa de democracia. Eu vou dar exemplos que essa casa votou e hoje estão funcionando aí, todas as leis ambientais do Estado de Minas Gerais, que eu conheço, todas, secretário Sávio, foram votadas nessa casa sem regime de urgência. A criação da FEAM, a transformação do DAE em DRH, o ICMS ecológico, a criação da própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Política Estadual de Recursos Hídricos, a Lei Florestal do Estado de Minas Gerais, João Magalhães. Nenhuma dessas leis passou, prezada Marília, pelo crivo de regime de urgência. Nenhuma! Eu falei das leis mais importantes do Estado de Minas Gerais e poderia falar de outras, como a política estadual de resíduos sólidos, qualquer coisa assim. Nenhuma! Essa é a primeira. Essa tem o pecado de perder a virgindade por ter seu crivo ditatorial. Perde a virgindade por ter seu crivo ditatorial, uma lei ambiental, que é uma questão que não tem nada a ver conosco da área do meio ambiente. O CISEMA, como é que pode entender o CISEMA sem a participação da Polícia Militar Ambiental? E aí, eu vou ser mais ousado do que meus colegas, eu luto para que a Polícia Militar Ambiental esteja aqui, mas eu colocaria aqui também o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que hoje está trabalhando muito com a questão dos incêndios, e ousaria até dizer mais, essa opinião só minha, prezado João, aqui fica registrado. A própria Copasa, que hoje é uma empresa muito mais econômica do que ambiental, deveria estar no CISEMA também.
está perdida aí na estrutura qualquer do Estado aí, que a gente não tem conhecimento. É bom que as pessoas raciocinem nesse sentido. O sistema está ruim, já estava ruim, precisa e deve melhorar, mas não dessa maneira. O diagnóstico do governo está perfeito. O remédio, Marília, está muito ruim, amargo e não funciona. A SEMAD, eu fui o deputado que mais trabalhou para a criação da SEMAD nessa casa em 1995. Talvez algumas pessoas se lembrem disso, né? Em 95, uma luta com os ruralistas que não queriam que o IEF fosse para a SEMAD. Criamos a SEMAD. A SEMAD faz esse ano 20 anos. Mas o que querem fazer agora com a SEMAD? Colocar a SEMAD subalterna à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, como se a ecologia fosse muito menor do que a economia. Muito menor do que a economia. Presidente João, eu sei que Vossa Excelência é um rapaz educado e essa casa deve tratar bem as pessoas. Eu falo com entusiasmo, mas eu queria beber um copo d'água, queria ver se você servisse para a gente aqui, por favor, para o meu entusiasmo não diminuir. Queria dizer, e aí, eu queria que as pessoas prestassem atenção, volto a repetir, estou admirando cada vez mais a deputada Marília, com quem eu não convivi aqui, e outros deputados também. Mas eu quero colocar uma coisa que me preocupa, secretário Sávio Souza Cruz, e eu conheço os meandros, o senhor admite isso, que eu estou mais velho que Vossa Senhoria, que você, até para a minha tristeza. Esse mesmo núcleo duro do governo que aí está, o mesmo núcleo duro do governo que aí está, quando a passagem pela Prefeitura de Belo Horizonte, por 2 vezes, eu repito, por 2 vezes, diminuiu o status de meio ambiente da Secretaria Municipal. Quem quiser procure, quem quiser vasculhe. Chamava-se Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Terminou com o nome Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente. Voltou depois, em 2009, no governo de outro prefeito. Quem sabe essa subordinação, essa vinculação da Secretaria de Meio Ambiente em relação às sedes, já fez um caminho nesse sentido. É um temor que eu tenho, de transformar a Secretaria Estadual de Meio Ambiente na Secretaria Estadual Adjunta de Meio Ambiente. Adjunta de Meio Ambiente. É de se preocupar. O processo de licenciamento ambiental, quem conhece ele sabe disso. Quem fez esse projeto de lei não entende do processamento de licenciamento ambiental. Se quiser, chama para discussão, onde é que ele quiser, em qualquer lugar que quiser. Mas precisa acelerar, tem caso que é urgente. O secretário pode fazer qualquer licenciamento, se for o caso, de referendo. Nós não gostamos dele, não, até não gostamos muito, de jeito nenhum, mas se for um caso que for muito preciso, ele já pode fazer, não precisa esperar mais. Aí fala assim, mas o Copan, se for o caso, faz reuniões extraordinárias. Esse governo já fez, o passado já fez, faz 2 reuniões, 3 reuniões por mês, para o Copan se manifestar. Quem entende do processo de licenciamento ambiental, não faz igual estão fazendo agora, usando um linguajar muito característico e contraditório à questão ambiental, estão dando um tiro de canhão para matar uma rolinha. Não devia nem matar a rolinha e nem dar tiro de canhão. Eu mostro que o processamento está errado, mas não é do jeito que faz que eles querem consertar. Quem fez esse projeto de lei não conhece o licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais. Estão querendo criar uma superintendência para agilizar os processos, qualquer coisa assim. Pode até criar uma superintendência para acompanhar a tramitação interna, porque a FEAM não conhece o IEF não conhece o Copan não conhece o IGAN não conhece a SEMAD, não conhece o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, se tiver que criar uma estrutura qualquer, é para agilizar internamente, para que o governo, isso é questão do governo, se quiser fazer isso, eu acho até salutar, mas não para agilizar os processos e colocar datas. O Copan, diminuir o Copan, desmoralizar o Copan, por decreto. Amanhã, eu estou lá no Copan, volto contra os interesses do governo, no dia seguinte, são um decreto, mudando a composição do Copan. Isso tem endereço certo. O Ministério Público Estadual, com o doutor Carlos Eduardo, que eu vejo aqui agora,
não querem a participação do Ministério Público da mesma maneira, coronel, que não querem a Polícia Militar Ambiental participando do sistema. O que eu falei lá atrás, é muito preocupante isso, gente, é muito preocupante. Este é o PL dos decretos. Obrigado pela água. Eu falei, há pouco tempo atrás, que tinha, obrigado, quase 30 anos de vida pública. Eu nunca vi um projeto de lei que tivesse tantas referências aos decretos em 30 anos de vida pública. Quem quiser contar, para confirmar, pode ver aqui, tem 19 possibilidades de decretos. 19 possibilidades de decretos. Eu não sei se existe uma palavra que até pedir a consultoria da Assembleia, para ver se tem a palavra decretização, esse neologismo aí. Eu nunca vi tanto decreto na minha vida, eu nunca vi um projeto de lei com tanto decreto na minha vida. Para que isso? Mudar o Copan para o decreto? Isso é querer acabar com o órgão, qualquer coisa nesse sentido, né? Agora, eu quero dizer que eles encontraram adversários duros, respeitosos, civilizados. Eu acho que sou educado, pelo menos eu acho, não sei se sou. Mas nós não vamos engolir isso, não. Não vamos engolir isso, não. Tirar esse regime de urgência é a primeira e mais urgente coisa a ser feita é tirar o regime de urgência. A primeira urgência a ser feita é tirar o regime de urgência. Eu quero dizer que, por iniciativa isolada da Ponto Terra, prezado João Magalhães, nós já entramos na Procuradoria-Geral da República em Minas Gerais, solicitando um pronunciamento daquele órgão respeitoso, com procuradores federais competentíssimos, Ministério Público Federal. Não acionei o Ministério Público Estadual, porque eu já sabia que o Ministério Público está aqui. Está aqui por ofício, protocolado, e já pedi audiência para que eles nos orientem lá, nos informe da questão da legalidade, judicialidade e constitucionalidade de todas essas ideias que estão aí lançadas, algumas muito complicadas. É importante que a gente tenha em mente que há uma confiança dos deputados, prezado Bosco, prezada Maurília, muito competente, Rogério Correia, de quem eu conheço tanto, que eu já conversei tanto, eu te perguntei se eu podia te falar, que eu ia falar seu nome. Procurei o Rogério Correia e falei com ele da preocupação com a questão do regime de urgência. O deputado Sávio agora está na secretaria, João Magalhães, né? Deputado Cássio, os deputados que estão aqui, eles têm que ter conhecimento e têm competência para isso, para mudar esse projeto de lei, para melhorá-lo muito, em consonância com a sociedade. Em consonância com a sociedade. Quero dar a palavra de confiança que os deputados vão mudar muito isso aqui. E eu queria, para terminar e terminar mesmo, sem a ameaça da judicialização, eu quero entregar ao presidente dessa reunião, o deputado João Magalhães, que eu conheço, convivi muito com ele como deputado federal, esses itens que nós estamos colocando aqui, para passar para os deputados depois, humildemente, nós colocamos aqui. E aí, agora, eu quero terminar de uma maneira muito triste. Falou-se aqui no AI-5, falou aqui no AI-5 de 1968. Eu queria lembrar que quando o mundo começou a discutir a questão ambiental, tanta gente aqui sabe mais do que eu, em 1972, o Brasil tinha como presidente da República, para aqueles que não se lembram, o general Emílio Garrastazu Médici. Quem representou o Brasil na Conferência de Estocolmo, quando o mundo todo acordou para a questão ambiental, foi o general Costa Cavalcanti. Eu vou ler a frase dele, que ela é pequena, espero que os senhores e a senhora não me vai. A frase é dele, deixar muito claro aqui. Costa Cavalcanti, representando o Brasil na Conferência de Estocolmo, 1972, com a palavra o general Costa Cavalcanti, representante da República Federativa do Brasil. Desenvolver primeiro e pagar os custos, vou repetir de novo, desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde. Foi amplamente vaiado. Quem quiser pode vaiar a frase dele, não a minha aqui. Eu quero dizer que aqui hoje já foi chamado de AI-5. Eu quero dizer que esse projeto me lembra da participação do Brasil em 1972.
AI-5 e a participação do Brasil, deputado Antônio Carlos, que agora levantou, deputado Leonil de Bolso, que voltou. Essas duas coisas não são boas referências para um projeto de lei que precisa ser amplamente modificado e retirado imediatamente o regime de urgência.